A promessa da volta do Senhor Jesus, do retorno do Senhor Jesus à Terra, é que tem motivado a esperança dos crentes ao longo da história. Os reformadores, os protestantes, a igreja cristã primitiva, os peregrinos, os puritanos, todos os servos de Deus ao longo da história, aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. Almejam o retorno do Senhor Jesus Cristo. Veja as palavras de Calvino. O retorno glorioso do Senhor Jesus será o evento mais feliz de todos. Para Calvino e para os crentes, a volta do Senhor Jesus será o evento mais feliz, um evento bem-aventurado, bem-vindo. Veja o texto do apóstolo Paulo escrevendo a Tito sobre a volta do Senhor Jesus. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Eu estou lendo Tito 2, dos versos 11 a 14. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Agora vejam, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Veja, irmãos, que texto maravilhoso. É a graça do Senhor Jesus que se manifestou. Se manifestou para quê? Para trazer a salvação a todos os homens. A vida de quem aguarda a volta de Jesus. Como é a vida de quem aguarda a volta do Senhor Jesus? Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente. Aguardando o quê? A bem-aventurada esperança, a esperança feliz, que é o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Como é que nós devemos viver, então? Agora o verso 14 diz assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso de boas obras. O que essa esperança produz, o que a graça do Senhor Jesus produz, uma purificação total, a remissão dos pecados, a salvação, a vida eterna. Veja o texto do Senhor Jesus em João 14, 1 a 3. Quando Jesus promete voltar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei a mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Primeiramente, irmãos, vamos ver qual é o desejo do Senhor Jesus. O desejo do Senhor Jesus é estar com seus filhos. Estar com o Senhor Jesus continuamente. Onde ele está, ele quer estar, ele quer que também os seus filhos estejam com ele. Por isso ele tem moradas no céu. No céu, algumas outras traduções dizem assim, na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitos quartos. As unidades de habitação dos crentes no céu já estão prontas. E por isso ele diz assim, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, não fiquem ansiosos. O desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, o desejo de Deus o Pai, é que seus filhos estejam continuamente com ele. Veja ainda o apóstolo Paulo explicando aos Tessalonicenses a volta do Senhor Jesus. A única esperança da vida eterna está na volta do Senhor Jesus. Os crentes de Tessalônica estavam preocupados porque os seus irmãos, seus contemporâneos estavam morrendo e o Senhor Jesus ainda não tinha vindo. E agora o apóstolo Paulo vai explicar. Não quero, porém, que vocês estejam ignorantes acerca dos que já dormem. Não fiquem preocupados, ignorando a condição daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Você e como eu já participamos de funerais,
de crentes e de não crentes. E naqueles funerais dos crentes, há a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Funerais de não crentes não têm esperança, é o fim, acabou e pronto, somente tristeza. Verso 14: cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E agora fala sobre a volta do Senhor Jesus no verso 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, irmãos, a volta do Senhor Jesus com som de trombeta, e os justos que morreram vão ressuscitar primeiro. E o que vai acontecer mais ainda? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens dos céus, para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É um encontro para sempre, irmãos. Não é um encontro para alguns dias, algumas horas, meses, mas é um encontro para sempre. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Paulo estava falando para os Tessalonicenses: olha, o Senhor Jesus vai voltar, ele vai retornar, e os mortos em Cristo vão ressuscitar, e os que estiverem vivos e de acordo com a vontade de Deus, que aceitaram a salvação em Cristo Jesus, serão arrebatados. E juntos agora, então, vão se encontrar com o Senhor Jesus. Essa é a esperança para a vida eterna. O apóstolo Paulo estava falando assim: eu não quero que vocês fiquem tristes, sem saber o que acontece, o que acontecerá com os que dormem, ou seja, com aqueles que já morreram. Isso ele fala para nós hoje. Certamente você, como eu, já perdeu entes queridos, que já descansaram no Senhor. Mas veja, a Bíblia dá uma promessa, a esperança de encontrar com eles, a esperança de participar com eles da vida eterna. O fim do sofrimento, da dor e da morte, o fim do luto, paz, vida plena, felicidade, comunhão eterna com Cristo e com os salvos. É essa a proposta de Deus para cada um de nós. É essa a proposta de graça. Como disse lá o verso 11 de Tito 2, 11. Pois é pela graça Deus que se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. É a graça de Deus, produto da graça de Deus. Vou ler um texto da nossa lição. Em todas as épocas, a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, de que ele viria outra vez, iluminou o futuro dos seus discípulos, encheu o coração deles com uma alegria, uma esperança tão grande que as tristezas não poderiam apagar, nem as provações ofuscar. Em meio ao sofrimento e perseguição, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus foi a bendita esperança. Haviam provações, haviam perseguições, haviam mortes, haviam prisões, mas havia, acima de tudo, a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar a sepultarem seus queridos, que pensavam que estariam vivos para testemunhar a vinda de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição que ocorreria por ocasião da volta ou do advento do Salvador. Então os mortos em Cristo ressurgiriam e juntamente com os vivos seriam arrematados para encontrar o Senhor nos ares. Sabe, irmãos, a Bíblia te convida para participar desse encontro. É um convite para você participar desse encontro. Seja você vivo ou esteja você dormindo quando o Senhor Jesus voltar, mas Ele quer juntar os santos que estiverem dormindo e os santos que estiverem vivos. Ele quer juntar todos e ter um encontro com Ele nos ares. A promessa do Senhor Jesus ainda está válida. A promessa do Senhor Jesus não foi somente para os cristãos da Igreja Apostólica, ou para os reformadores, ou para os puritanos no século XIX.
A promessa do Senhor Jesus, da volta do Senhor Jesus, é para nós hoje, adventistas. Isso quer dizer aqueles que aguardamos a volta do Senhor Jesus. Ela nos deve dar segurança, ela nos deve dar esperança, ela deve nos dar esta promessa, deve nos dar alegria. O nosso Senhor Jesus vem para nos buscar e vem para nos dar a vida eterna. Esta é a bem-aventurada esperança, a esperança feliz de cada um dos filhos de Deus.